Nós conhecemos a Ana, a mãe de Maria, esposa de Joaquim, através de um evangelho chamado o Evangelho ou o Proto-Evangelho de Tiago, o Evangelho Apócrifo de Tiago. Nesse evangelho, que foi escrito ali pelo segundo século, ele vai refletir o interesse que havia no início da igreja primitiva para conhecer a infância de Jesus, a vida de Maria. Então esse evangelho vai transmitir as tradições conhecidas no período sobre o nascimento de Maria e sobre sua família. Nesse evangelho nós vamos nos encontrar com a história de Ana e Joaquim, um casal já idoso e, segundo o relato, muito rico e piedoso. Mas esse casal sofria uma grande dor. Eram considerados amaldiçoados porque não tinham tido filhos. Chegaram à idade madura e não tinham alcançado a graça de gerar vida. É nesse contexto que Joaquim vai ao templo para oferecer o seu sacrifício e ali ele é repudiado pelo sacerdote Rúben, que o considera amaldiçoado e por isso indigno de se apresentar no templo para poder oferecer o seu sacrifício. Joaquim não volta para casa, vai para as montanhas, vai em busca de Deus, vai rezar. Ana, por sua vez, sentindo falta do seu marido e sabendo do acontecido no templo, também eleva a Deus o seu clamor e suplica ao Senhor a graça de serem validos na sua misericórdia. E é justamente aí onde Deus vai conceder uma graça muito especial a Santana. O que ela não conseguiu realizar, aliás, o que este casal não conseguiu realizar pela natureza, é pela graça que será realizado. Então agora, Maria, pela ação da graça de Deus, vai ser concebida na vida de Joaquim e de Ana. Maria, concebida da culpa do pecado original, livre da culpa do pecado original, concebida sem a culpa da mancha do pecado original, ela é preservada de toda a mácula, de todo o pecado, já para ser preparada para ser a mãe do Salvador. Então é desse seio familiar, Ana e Joaquim, que nasce a mãe de Jesus Cristo. Assim, Ana e Joaquim são conhecidos como os avós de Jesus. Então, Santana, aquela que recebe tão grande graça de Deus e concebe a Virgem Maria, também se torna aquela que, intercedendo a Deus, alcança de Deus muitas graças. E esta mulher que traz graça em seu nome, que traz graça em sua história ao conceber a mãe do Salvador, também intercede por seu povo, alcançando de Deus muitas e grandes graças. E é justamente nesse contexto da comunhão dos santos que vai se desenvolvendo na igreja uma grande devoção à Senhora Santana. A devoção à Senhora Santana vai começar primeiro na igreja oriental, em Constantinopla, onde lá pelo século VI se foi erigida uma igreja em honra da avó de Jesus Cristo. A devoção então vai se espalhando, chegando ao Ocidente no século VIII, mas só vai se desenvolver de verdade com muita força lá pelo século XII e XIII, quando nesse período se inicia na igreja um tempo de muita devoção à vida humana de Jesus Cristo. Porque no primeiro milênio os cristãos desenvolveram uma espiritualidade muito forte e fundamentada no Cristo ressuscitado. Agora, com a chegada de tantas situações difíceis na vida do mundo, ali pelo século XII, XIII, quando o mundo cristão vive situações muito difíceis, recordemos, por exemplo, as pandemias que aconteceram nestes séculos. Então, nesse período, começa a se desenvolver uma grande devoção à humanidade de Jesus. Primeiro aos seus sofrimentos, depois a toda a sua vida, chegando até o seu nascimento. É nesse contexto também, por exemplo, que no século XII
São Francisco de Assis vai montar o primeiro presépio que se tornou uma realidade tão popular na vida da igreja. Então, ao buscar conhecer mais profundamente a vida de Jesus e ao se venerar tanto a sua humanidade, consequentemente se busca a sua família, a Maria, aos seus avós, Ana e Joaquim, e é justamente agora, nesse período, que no Ocidente vai se desenvolver uma grande devoção à Senhora Santana e também a São Joaquim, porque neles se encontra a imagem de uma família, e são tidos como os protetores da família cristã, porque protegeram a Maria, porque educaram a Maria, que concebeu depois o Cristo Jesus. Dessa forma, a devoção a Ana e a Joaquim como protetores da família, como pais espirituais, essa figura tão carinhosa do avô e da avó, foi ganhando uma força muito grande e um carinho muito grande de todo o povo cristão, também aqui no Ocidente. Então cresce a devoção a Santana justamente nesse período do século XIII. E aí essa devoção ainda pega uma carona muito importante. É nesse período na história da Igreja onde se iniciam grandes ordens, as ordens que nós chamamos mendicantes, os franciscanos, os dominicanos e tantos outros. E estas ordens religiosas, então, espalham essa devoção à humanidade de Jesus e, consequentemente, esta devoção também a Maria, a mãe de Jesus, a Santana e a São Joaquim por toda a Europa. Com as navegações, os portugueses e os espanhóis chegam à nossa América Latina e consigo trazem também as ordens mendicantes, trazem os cristãos, os religiosos daquele tempo, que consequentemente, cheios desta devoção à Senhora Santana, começam a espalhar essa devoção por todo o nosso país, mas muito especialmente aqui pelo Nordeste. Santana é a figura da mãe amorosa, da avó piedosa, daquela que transmite a fé, daquela que com carinho encaminha os seus para o encontro de Deus. E é dessa forma, tão maternal, que a devoção à Senhora Santana vai crescendo e se desenvolvendo em nosso Nordeste brasileiro. De tal forma que no nosso Nordeste, se formos olhar a quantidade de paróquias dedicadas à Senhora Santana, ela é muito superior a qualquer outro santo, com exceção da Virgem Maria, né? Porque Nossa Senhora, sim, essa tem muitos mais. Mas depois de Nossa Senhora, certamente, Senhora Santana é uma das santas que tem mais igrejas dedicadas a ela. É uma das santas cuja devoção se arraigou no coração e na fé do povo. E nós damos graças a Deus que nos concedeu a Santana, protetora das famílias, Santana, padroeira dos avós, Santana, aquela que indica o caminho para se encontrar com Cristo. Na iconografia de Santana, nós nos encontramos muitas vezes Santana de pé com a Virgem Maria. É Santana, aquela que guia sua filha para o encontro de Jesus. Mas também nos encontramos na iconografia com Santana sentada, ensinando, apontando os mandamentos da lei de Deus para sua filha. É Santana, a mestra, aquela que ensina, aquela que transmite fé, aquela que transmite os valores, aquela que transmite a verdade que vem de Deus. Então nela nós temos esta figura tão especial, tão maternal, que nos encaminha e que nos ensina o caminho a seguir.
Bem, o único indício que tem da capela de 1655, né, as pessoas até mesmo confundem, acreditam que esta capela seja já dedicada à Senhora Santana. Só que pelo que a gente percebe, em 1655, a única capela que existia, que ainda era a época em que Simão Dias Francês ainda estava nessas terras, que ele morreu por volta de 1660, 1661, era uma Santa Cruz, uma capela bem primitiva, onde servia como cemitério, inclusive. Maria Damiana, a esposa de Simão Dias, que morreu primeiro do que ele, foi sepultada de frente a esta capela, onde foi erguido um cruzeiro. Então, até 1655, há indícios desta capela, só que ela ainda não foi dedicada a Santana. A primeira capela dedicada a Santana vem a partir de 1784. Quando o casal Manuel de Carvalho Carregosa e Ana Francisca de Menezes chegaram a Lagarto e adquiriram essas terras, como lá já existia Nossa Senhora da Piedade e essa povoação daqui estava em desenvolvimento, com a chegada de novos colonos, só um adendo, a história de Simão Dias, ela tem quase 100 anos sem registros, porque se vocês me perguntarem do tempo que Simão Dias Francês estava aqui até a época do casal Manuel Carregosa e Ana Francisca de Menezes, o que aconteceu dentro dessas terras, ninguém sabe. Não existem registros escritos, na época não existiam jornais também para se ver alguma coisa falando dessas terras. Então é uma lacuna muito grande que nós temos para ser contado e que é impossível chegar a um contexto. O que se sabe apenas é o seguinte: Simão Dias Francês foi o último colono, da época da sua época, Deixou bens, mas não tem herdeiros, Ele morreu por volta de 1660, e aí a partir desse momento nós só vamos ver a história de Simão Dias lá quando o Manuel de Carvalho Carregosa começou a explorar essas terras daqui. Então, o casal, eles fizeram uma promessa que tinha pretensão de construir uma nova capela aqui em Simão Dias, nas margens do Caiçá, e essa capela seria feita às suas expensas, seria patrocinado por eles. Manuel de Carvalho Carregosa nem chegou a ver esta capela construída. Ele assinou o documento de doação em 1784, mas morreu por volta de 1789. Ana Francisca de Menezes também não chegou a ver a capela sendo concluída. Ela morreu por volta de 1897. Quem terminou de construir essas terras foi um dos seus filhos. Eles tinham 4 filhos, o mais velho, Geraldo José de Carvalho, foi o que concluiu essas terras. É tanto que quando acontece a elevação da categoria para a freguesia, quem passou a ser o fabriqueiro da paróquia de Senhora Santana foi um dos netos do doador, que seria Domingos José de Carvalho. Então, toda essa região daqui pertencia à família Carvalho, e eles, no caso, se prontificaram a ser os benfeitores dessas terras e desta paróquia. Quando eles pensaram em doar, além das terras e da capela, pensaram em doar bens, como cabeças de gado, por exemplo, era uma forma de manter esta capela, já que a única freguesia mais próxima, a única capela mais próxima seria a de Lagarto. Então os padres teriam que sair de Lagarto para cá para poder celebrar as missas ou dar outros sacramentos. Então passou esse tempo, até 1813 mais ou menos, essa capelinha ainda era assistida pelo padre de Lagarto. Depois de 1813, com José Francisco de Menezes, o padre José Francisco de Menezes ordenado, foi que eles começaram a ter mais com frequência missas e outras celebrações aqui nessas terras, já que o padre solicitou que ele se tornasse o responsável por esta paróquia. Então, nesse caso, a história da doação vem mais pela questão de devoção.
né? É bom lembrar que naquela época, até o século passado, né, muitas pessoas abastadas, muitas famílias abastadas costumavam construir nas suas próprias terras suas próprias capelas. Como aqui em Simão Dias nós vemos na Fazenda Mercador, a capelinha de lá, em outros locais daqui, nós vemos em outros povoados, por exemplo, senhores abastados construir a própria capela, depois doar para a paróquia de Senhora Santana. Então era muito comum naquela época, por ser muito religiosos, né, construir igrejas e depois doar o patrimônio para a freguesia, para a paróquia mais próxima. Então, no caso, Simão Dias, a povoação, quando fez a igreja, quando fez a capela, doou logo o patrimônio para a freguesia de Lagarto, que era responsável por toda esta região. Até 1835, quem era responsável por essa região seria a matriz de Lagarto. Depois que Simão Dias foi elevada à categoria de freguesia, ou seja, de paróquia, aí foi que ela começou a ter sua própria independência. Não o município em si, ou a vila, mas a própria igreja. Aqui já passou a ter os primeiros livros, inclusive na paróquia de Senhora Santana, há livros de 1839 para cá. Não foi nem 1835. Se alguém for buscar registros da paróquia daqui de Simão Dias, de 1835 a 1839, tem que se encontrar em Lagarto. Os registros mais antigos daqui é de 1839. Então, nesse período, Simão Dias já estava em pleno desenvolvimento, já tinha uma feira, os colonos, no caso, já estavam se achegando aqui, estava se criando realmente um povoado, e por essa razão o cônego Andrade decidiu construir a capelinha maior, no lugar da primitiva que teria sido construída pelo casal doador. É interessante colocar o seguinte: quando as pessoas veem uma foto de 1890, que é a foto mais antiga da Praça da Matriz, imagina que esta capela que aparece na foto é a mesma capela construída pelo casal doador, só que não é. Ela foi a capela construída pelo casal doador foi derrubada em 1850 e a partir daquele momento o padre, que era o cônego Andrade, passou a construir uma nova capela que tivesse mais ou menos uma característica de paróquia, já que a paróquia de Senhora Santana foi criada em 1835. Então, como era uma capela pequena, precisava de uma capela maior, o cônego Andrade, que era também deputado provincial, resolveu fazer uma campanha e construir uma nova igreja. Então, aqui aparece na foto de 1890, já seria a capela construída, pelo cônego Andrade, Antônio da Costa Andrade. Enfim, Ana Francisca de Menezes tinha um afilhado chamado José Francisco de Menezes, que foi o primeiro pároco da nossa freguesia, da nossa paróquia. Ele, por ser afilhado e parente da doadora, quando ele se ordenou em 1813, ele passou a servir a matriz Nossa Senhora da Piedade de Lagarto e também a celebrar missas, batizados, casamentos nesta capelinha daqui. Então, quando foi em 6 de fevereiro de 1835, quando a povoação de Simão Dias teve sua capela elevada à categoria de paróquia, aí ele foi escolhido como pároco desta comunidade, mas que ficou pouco tempo, já que ele morreu em 1839. Então, nessa primeira parte da nossa história, da história da nossa paróquia, nós temos que pensar nessa linha de tempo, Não só foi uma ou duas capelas construídas nesse espaço onde hoje está a matriz de Senhora Santana. Ela veio se adaptando, sendo construída, reconstruída, foi até a última, que foi em 1937, que é essa que nós temos hoje, com a torre bem mais alta, que foi inaugurada em 1937, quando o comerciante Cícero Ferreira Guerra fez uma campanha para adquirir um relógio que foi trazido da Alemanha. Então, foi várias etapas para a construção desta nossa capela. A devoção à Senhora Santana, que começou já com Ana Francisca de Menezes, e é interessante lembrar que eles eram judeus. Eles são cristãos convertidos,
que quando chegaram até aqui, nessas terras que pertencentes a Lagarto, ela praticamente já veio de lá da região de Portugal ou Espanha, que não se tem mais ou menos uma ideia de qual das regiões era Ana Francisca de Menezes, sabia apenas que era uma cristã nova. Quando eles vieram de lá para cá, ela, como chamada Ana, né, já passou a ser uma das devocionárias de Senhora Santana. Então, quando construiu esta capela, né, e doou ao patrimônio de Lagarto, que depois passou a ser paróquia daqui, né, já se tinha uma devoção muito grande por Senhora Santana. A imagem de Senhora Santana não se tem um registro de quando chegou aqui. Inclusive, a única coisa que a história de Simão Dias não pode contar, né, quando foi que se chegou a esta imagem de Senhora Santana. Mas sabe que ela é uma das mais antigas, né? Não se sabe se é a primeira, mas é uma das mais antigas, sem datas específicas, né, para registro histórico. Né? Em 1910, quando o Barão de Santa Rosa resolveu construir a capela, a nova paróquia, né, a nova igreja matriz, né, ela tinha uma característica totalmente diferente da de hoje, que eram 3 portas, 2 torres, né? Só que quando foi na década de 20, essa igreja estava praticamente correndo risco de cair, né, as torres, e para não acontecer um acidente como se aguardava, se por acaso não houvesse uma reforma, então teve que tirar as 2 torres e construir apenas uma, né, que começou a ser mais ou menos construída em 1924, até 26, quando morreu o cônego Filadelfo Macedo e chegou o Padre Domingos, essa capela ainda não tinha sido concluída. Os registros da festa de Santana é do século XIX, né, e tem também registros do século XX. Quando eu fiz as minhas pesquisas sobre a festa, por causa dos jornais da época, eu consegui encontrar, né, fazer uma espécie de relato sobre as principais festas de Santana que houve aqui, desde a de 1910 até a última, por exemplo, que foi a época que eu fiz o livro. Né? E sempre houve uma participação fervorosa das pessoas, né, dos devotos de Senhora Santana. Simão Dias, que era vila, começou a se desenvolver. Todas as pessoas que chegavam nesta região já tinham uma devoção muito grande à Senhora Santana, né? Tanto que muitos que casavam em Lagarto passaram a ter interesse de celebrar os seus próprios casamentos aqui na capela, mesmo ela sendo pequena, né, e não ter toda a imponência que tinha a matriz de Lagarto. Né? As festas que aconteceu aqui, que hoje eu considero uma das maiores festas do estado, né, nós percebemos que cada ano, o número de devotos, o número de fiéis que segue a procissão de Senhora Santana aumenta, tanto que o percurso tem aumentado também em questão do número grande de pessoas, e há também uma espécie de enculturação nessas procissões. Né? A gente percebe que as pessoas costumam pagar suas promessas e não só seguem católicos, seguem também outros cristãos, né, que têm devoção por Senhora Santana. Então o amor e a dedicação à Senhora Santana, ela é muito grande pelo povo de Simão Dias, desde a época de vila, que Simão Dias era vila, até os dias atuais. E eu acredito que isso vai se perpetuar por longos anos, ou até a eternidade, quem sabe, porque as gerações vão passando para os filhos, netos, bisnetos e assim sucessivamente. Né? A relação dessas pessoas com a festa de Senhora Santana, ela é tão grande que até os filhos de Simão Dias que viajam, que moram longe, quando é no período de julho, escolhe sempre esse mês para visitar suas famílias. Isso é sinal realmente do amor e dedicação a esta padroeira, este oráculo tão importante para as nossas vidas. Falar da história de Simão Dias
e ter que falar também da história de Simão Dias associada a uma tradição religiosa, e no caso de Senhora Santana em especial, é bom que a gente se remeta um pouco a uma trajetória histórica, na verdade nacional. Essa trajetória da formação do Estado do Brasil, Sergipe e Simão Dias não ficará de fora. É uma trajetória histórica marcada pela forte presença, por exemplo, da Santa Sé, da Igreja Católica, que, com os navios que vieram da Europa, principalmente de Portugal, não trouxeram somente os interesses econômicos, administrativos, financeiros, mas também culturais, principalmente a fé. É essa trajetória, esse encontro de culturas diferentes que irá nos dar a condição de sermos o que nós somos hoje. Brasileiros, nordestinos, sergipanos e simondienses. Sendo bastante objetivo enquanto historiador, a presença da fé na formação histórica do Brasil ela é marcante. Para vocês terem uma ideia, o primeiro processo de aproximação com as comunidades indígenas, né, são diversas, e aqui em Sergipe é bom destacar algumas, tupinambás, chocós, tapuias em especial, por conta de chegarem aqui onde hoje é Simão Dias. O primeiro encontro dessas civilizações diferentes foi entre justamente a Santa Sé, entre a fé dos jesuítas, dominicanos, capuchinhos, com os indígenas. Todo esse processo de encontro de culturas diferentes vai dar a essência do que culturalmente nós somos hoje. O território sergipano sempre foi alvo de interesse da coroa portuguesa por conta de ser um território entre duas grandes áreas coloniais, Pernambuco e Bahia. Isso traz a Sergipe, também a Alagoas, nosso estado vizinho, um olhar diferenciado. As primeiras tentativas de entrar em nosso território foram através da catequese, da presença, da força, da fé. Mas a fé e a presença jesuítica não tinha a velocidade que a coroa portuguesa tanto desejava. E, infelizmente, se dá um processo também através das armas. E a formação do Estado de Sergipe se dá justamente por um processo extremamente doloroso, que é a ocupação do Estado de Sergipe por volta de 1590. E o comandante de toda essa ocupação do território sergipano chamava-se Cristóvão de Barros. Não é à toa que a nossa cidade mais importante, historicamente falando, é São Cristóvão. É uma homenagem, era como se fosse um título dado a esse comandante português. Mas, enfim, ao conquistar esse território, aí é que é interessante a gente fazer uma reflexão. O processo administrativo português ele vai usar da mesma estrutura da Santa Sé na organização do território. Vou dar um exemplo. Quando criou-se a freguesia de Itabaiana, porque ao ocupar Sergipe era necessário agora dar um sentido social, econômico, político e cultural. Então era preciso fazer doação do que ficou conhecido como Sesmarias, terra. E aí surgiram as primeiras freguesias, que eram estruturas territoriais, que tinham, aí onde está interessante, pessoal, tinha uma denominação religiosa, igreja, capela, e aí Lagarto seria freguesia Nossa Senhora da Piedade, Itabaiana, Santo Antônio e Alma. No caso da nossa região aqui, Simão Dias, nós começaremos o nosso processo de formação e ocupação humana por volta aí do século XVII. E a presença da igreja é fundamental. O casal que no século, por volta aí do século XVIII, vem a Simão Dias, seu Manuel Carvalho Carregosa, de Dona Francisca Menezes, eles vão trazer ao nosso território aqui uma dinâmica econômica, com engenhos. E antes da chegada do próprio engenho, já havia uma dinâmica na criação de gado. Porque todos nós sabemos a tradição
da primeira ocupação do território simondiense, foi através dos tapuias, e posterior à chegada do famoso vaqueiro Simão Dias. Então, todo esse processo que vai se dar no final do século XVI, passar pelo século XVII, até chegar no século XVIII, né, toda essa ocupação territorial, esse processo de uma dinâmica social dada ao território, então Simão Dias passa também por esse processo. A chegada do casal, do engenho Moendas Lagarto, por volta aí de 1785, vai dar uma dinâmica econômica muito grande à cidade, que no caso não é cidade de hoje, mas na época ao território de Simão Dias. Essa dinâmica começa aí onde está o link com a cultura religiosa, a necessidade de ter uma capela, e essa capela já ser dedicada à Senhora Santana. A dona Ana Francisca de Menezes, ela já era devota de Senhora Santana. Há indícios, isso não conseguimos provar historicamente, mas há indícios que a própria comunidade que aqui já existia, fruto do processo da criação do gado, também já tinha erguido um pequeno templozinho religioso que provavelmente Senhora Santana também já era a padroeira e protetora local. Então você veja que há uma confluência da presença de Senhora Santana na história da ocupação do território de Simão Dias. Esse primeiro processo vai dar ao território que hoje é Simão Dias toda uma dinâmica cultural, econômica, social, chegada de pessoas. E a estrutura administrativa vai entender que essa dinâmica, que esse processo de formação, principalmente da capela, do engenho, da chegada de indivíduos, como os escravos, por exemplo, é necessário que se dê um olhar diferenciado. O arcebispado da Bahia assim entende e vai, por volta aí, ainda por volta no finalzinho do século XVIII, dar a Simão Dias a condição de freguesia. É muito interessante porque esse processo de formação territorial se dá através do processo de se tornar uma freguesia, e observe que quem faz isso é o arcebispado da Bahia, que é ligado diretamente ao Vaticano. E há uma conexão entre o dinamismo econômico do engenho, da criação de gado, com a presença também da Santa Sé e da presença já da veneração à Senhora Santana. Então, você perceba a força política, administrativa e cultural que a Senhora Santana tem nesse processo. E assim vai se dar o processo de formação da nossa história, sempre marcado com a presença da Senhora Santana. Esse progresso continua. E a freguesia de Simão Dias, ela começa a cobrar das autoridades, por exemplo, a ampliação da pequena capela, fazer uma igreja mais digna da memória de Senhora Santana. E toda essa dinâmica econômica está totalmente atrelada também à importância cultural e religiosa de Senhora Santana. E aí segue esse processo, e aí Simão Dias deixa de ser vila, e aí onde está interessante, porque é uma vila que mostrou também um dinamismo muito grande, mercado, ponte, a produção do açúcar, né? continuar com a produção de gado, e sempre quando você consulta os documentos, a comunidade cobra que a igreja seja ampliada, de que seja digna da memória de Senhora Santana. Então, observe, eu gostaria interessante a gente perceber isso, que a presença e a fala minha é muito nesse sentido. Como a presença da fé, a presença de Senhora Santana, ela é constante na formação da nossa história. Eu estou parando um pouco aqui para falar, porque falar de Senhora Santana é falar também das nossas memórias afetivas, né? Eu, particularmente, tive uma experiência fantástica com o dia 26 de julho, que é o dia dedicado à Senhora Santana. Eu não sei se todo simondiense ou quem por aqui está, ou as pessoas em geral sabem, por que a festa da Santana é dia 26 de julho.
né? Isso foi uma decisão tomada pela Santa Sé, ainda no século XIII, pelo Papa Gregório, né? De dar no dia 26 ao dia dedicado a Senhora Santana. E São Joaquim também, só que São Joaquim 16 de agosto, se eu não me engano. Mas, enfim, a Santa Sé permite que você comemore 26 de julho as duas memórias dos santos. Mas, enfim, é isso. A minha memória, enquanto simondiense, presente às festas da Senhora Santana, é ao lado do meu pai, José Heraldo Prata, conhecido mais como Odinho, que era membro da Filarmônica Senhora Santana, que é uma presença permanente nas procissões. Parece que a ausência da Filarmônica parece que é um vazio imenso que dá na procissão, né? Mas a presença da Filarmônica é garantida todos os anos. E minha memória, enquanto criança, adolescente e adulto, é sempre, ao observar o andor de Santana, ter a presença da música na minha memória. Então, ser daqui, pertencer a Simão Dias, é estar linkado culturalmente, o sentimento de pertencimento é estar ligado a essa tradição religiosa, independente ou não da minha condição de historiador, por exemplo, de ser um crítico, né? De ter um olhar crítico sobre os processos de formação histórica e tudo mais. Mas a gente entende que esses elementos culturais, da diversidade étnica que formou o país, da importância da Igreja, da Santa Sé e de Santana para a memória da formação de Simão Dias é fundamental, né? Eu sou o que sou hoje, talvez tenha despertado, talvez não, de certeza, eu tenha despertado o meu interesse pela história, justamente por esse sentimento de pertencimento que eu tenho ao lugar onde eu nasci e cresci. Então, estar e conhecer Simão Dias, conhecer Simão Dias, é também rememorar, é trazer à tona todas essas memórias e que está ligada a essa tradição da fé à Senhora Santana, né? E eu falei do meu pai em especial, mas da minha avó, do meu avô, que também, de uma forma ou de outra, a sociedade, a comunidade, ela é toda interligada nesse processo de formação histórica e de fé à Senhora Santana. Então, Simão Dias, se for falar da história de Simão Dias, além de falar da sua importância econômica, política, mas também cultural. E acredito eu que é impossível não poder falar da importância da fé, da religiosidade e de Senhora Santana para o nosso povo. Falar da festa de Santana, eu acho que é falar da memória de todos os simondienses, porque todos nós temos uma lembrança, temos algo que vivenciamos no período da festa de Santana. Eu vou falar especificamente, assim, meu enfoque maior vai ser final da década de 70, início da década de 80 e 90. Quando a festa de Santana, ela terminava no final de semana. Então, mesmo que o dia de Senhora Santana fosse na quarta-feira, mas a novena terminaria na sexta, a novena no sábado e a festa propriamente dita no domingo. Então, era um período assim de muita gente na cidade, né? A praça, no dia mesmo da festa de Santana, a praça era repleta de barracas que vendiam bijuteria, vendiam artesanato, lanches, maçã do amor, né? E uma coisa muito comum na minha infância que era o rolete de cana. Então a gente vinha passear na praça no domingo da festa para comprar rolete de cana, né? As pessoas ficavam... Uma coisa também interessante é que nós ficávamos passeando na praça, ao redor da praça, rodando. Era o point desses dias de festa. Não só nas novenas, como no dia propriamente, no domingo, né? Nós saíamos cedo, ficávamos na praça, porque a praça era cheia. Tinha missa, né?
E mesmo após a missa, nós ficávamos, porque a praça ficava o dia inteiro cheio de gente, e era uma movimentação diferente, porque eu estou relatando Simão Dias da década de 70, 80, que nós não tínhamos o número de carros, de moto que nós temos hoje. Então, o movimento de Simão Dias era muito menor, era uma cidade pacata, uma cidade muito assim, tranquila, que se transformava na Festa de Santana. A Festa de Santana era o momento, digamos assim, principal da cidade. Era o dia da Festa de Santana. No dia de domingo, o alto-falante da igreja era sempre bastante alto, e nós ficávamos ali em volta da praça, ouvindo a missa, conversando, enfim, era um dia diferente. Tanto é que uma das coisas que eu me lembro bem é que na segunda-feira a gente ficava com aquela tristeza, porque a festa de Santana acabou, de tão assim, bom que era para todos nós simondienses, né? Uma coisa sobre os cortejos que eram feitos eram cortejos assim temáticos, em sua grande maioria, a novena dos fazendeiros, né, a novena da juventude, e tinha até um glamour, uma coisa assim, era uma festa que mudava a atmosfera da cidade. As pessoas, uma das lembranças que eu tenho é que a gente passava nas ruas ali no centro, como eu vivi sempre aqui no centro, e a gente via muitas pessoas pintando as casas, limpando as casas para receber seus entes queridos, né? Porque muita gente que vivia fora de Simão Dias, que morava em outra cidade, distantes, era na Festa de Santana um momento de reencontro. Além do momento de encontro, era também um momento de reencontro, porque a gente deve ver que hoje a comunicação ela é instantânea, né? Hoje pessoas que eu não vejo há muito tempo pessoalmente, mas a gente vê em celular, em vídeos, em tudo. E naquela época não havia essa facilidade de comunicação, né? Então, pessoas assim, muitas famílias, eu me lembro que os filhos que saíam, passavam em concurso, iam ser bancários fora daqui, outros iam estudar fora, iam viver, deixavam para vir no mês de julho, na Festa de Santana. Então, a sexta, sábado e domingo da Festa de Santana era um momento assim de encontro, de reencontro, de encontro porque você conhecia pessoas novas, né? Que às vezes eles traziam amigos e tal, e de reencontrar esses parentes, esses amigos, essas pessoas que a gente havia convivido e que estavam de volta. Então, de modo que, como eu disse, a atmosfera da Festa de Santana mudava, a cidade mudava, a gente vivia um momento assim de beleza, a igreja muito bem arrumada, a igreja sempre foi e continua sendo muito bem arrumada, enfim, era um momento assim muito interessante para as nossas memórias, né? Uma das coisas que eu me lembro também era que a praça, eles iluminavam com essas lâmpadas amarelas, a praça e ali a Rua Presidente Vargas. E de modo que quando estava se aproximando a Festa de Santana, que a gente via eles arrumando, colocando aquelas luzes, a gente já, olha, a festa está chegando, a festa está chegando. E Simão Dias teve sempre uma coisa que eu acho até hoje interessante. As pessoas gostavam muito de se vestir muito bem. Então, aqui, naquela época se chamava as boutiques, né? As boutiques vendiam muitas roupas e a novena tinha pessoas que tinham uma roupa para cada novena. Então, e na festa, no sexta, sábado e domingo, a gente dizia, era um desfile, né? Porque cada um vestia sua melhor roupa e tudo para ir até a praça, enfim. Era um clima festivo, diferente, né? Que havia na cidade.
Então ela promovia, como eu disse, uma coisa também interessante era que nas novenas, no final das novenas, tinha um cortejo que levava o ramo. A gente dizia, vai levar o ramo na casa de fulano, de Beltrano. E eu sou da época ainda que, quando eu recebia esse ramo, eles promoviam, assim, digamos, eles tinham hoje seria o quê? Um lanche, uma coisa assim, para as pessoas que iam no cortejo e para a banda. Então, uma das minhas grandes memórias é que na minha rua sempre tinha uma casa, duas, que recebia a banda, a Lira Santana. E a gente ficava, algumas vezes eu participava, eu sempre participei da novena da juventude, eu saía de anjo, enfim, eu tinha minha mãe sempre, né, meus pais sempre me incentivaram a participar. E eu, quando criança, eu tinha uma amiga muito querida que a gente ficava aguardando para ver, porque a banda, quando chegava nessa casa, depois do lanche, ela dava uma espécie de palhinha. Então ela tocava um pouquinho e a gente ouvia. Então era um clima, era algo completamente diferente e que para a gente que era criança naquela época, adolescente, era diferente, saía do cotidiano, saía daquela coisa comum, daqueles dias comuns, né? Outra coisa, eu estou sempre me reportando para a década de 70, 80. Uma das coisas também que está muito presente na minha memória eram os engarrafamentos da Rua Presidente Vargas. Era tanto carro que para a gente era uma coisa assim diferente de ver assim tanto carro na cidade, aquele burburinho todo. Então a festa de Santana era e continua sendo a festa principal, né, da nossa cidade, que até hoje ela antes promovia o encontro e o reencontro e continua, né, promovendo esse encontro e esse reencontro nos dias atuais, porque muita gente deixa para vir participar da festa de Santana. É um momento que eu acredito que é ímpar na nossa cidade até os dias atuais. Uma coisa também que eu lembro bastante é que o parque ele era armado aqui na Coronel Loyola, e isso dava uma movimentação muito grande, porque ficava muito próximo. Então as pessoas saíam da praça e vinham para o parque. E sempre as crianças com bola de assopro, era uma coisa muito comum naquela época, pipoca. Então as pessoas ficavam aqui, vinham para o parque, aqui na Coronel Loyola, e ia para a praça. Então o centro ficava muito movimentado. E uma coisa que no domingo até hoje, quando eu escuto, eu sempre me lembro, quando eu estou assim, que eu escuto uma banda de pífano. Nós tínhamos uma banda de pífano aqui que tocava no domingo da festa de Santana. Então, para complementar esse clima, essa atmosfera de festa, né, de comemoração, né, tinha essa banda que ficava tocando na praça. Então, dava toda aquela atmosfera que emocionava, de certo modo, que até hoje, para a gente que vivenciou aquele momento, que quando se lembra, claro que emociona bastante. Uma outra coisa, durante o novenário, a banda Lira Santana, ela saía todos os dias, 5 da manhã. Então nós estávamos às vezes dormindo, quando ouvia a banda, todo mundo saía na porta para ir ver a banda Lira Santana passar. Passava também ao meio-dia, né? Eu amava ver Dinho tocando, né? Porque Dinho tocava assim, eu ficava impressionada a agilidade que ele tinha. Então é uma coisa que sempre eu me lembro muito, ele tocando caixa na lira. E então ela passava, tinha 5 da manhã ao meio-dia, né? E também no cortejo da festa. Então a festa de Santana era, como eu disse, um momento assim de muita alegria para todos nós que vivemos aqui em Simão Dias. Então,
Senhora Santana é a nossa padroeira, né? A nossa belíssima igreja. Então, para a gente, essas memórias, todo esse passado de festa, era muito bom e está muito presente nas nossas memórias. Então, uma coisa também muito interessante eram os bailes. Os bailes, na época da minha juventude, eu já ia para o BNB, já tinha o BNB. Mas antes, década de 50, o point era o Caiçara Clube, porque o Caiçara Clube ficava muito próximo, que é ali hoje, atrás da prefeitura, onde hoje é a prefeitura. Mas era seletivo, eram os bailes, digamos, hoje a gente pode dizer assim, que eram um tanto quanto seletivos. Aliás, eu acho que os bailes, enfim, hoje a gente não era para muita gente, mas enfim, nós tínhamos depois, já na década de 70, final da década de 70, início de 80, nós tínhamos os bailes mais no BNB. E esses bailes vinham quem? Los Guaranis, o point da festa de Santana eram os bailes com Los Guaranis. Então, quem é que vem tocar esse ano no baile? Los Guaranis. Então aí a gente era maravilhoso, sabe? Tanto é que eu cheguei até a adquirir uns CDzinhos na época e tenho, às vezes, para escutar Los Guaranis tocando, porque ele faz parte de toda a minha adolescência, enfim, o meu início, né, da vida adulta. E aí esses bailes, a gente ia depois da festa. Então, nós tínhamos a novena. Depois da novena, nós ficávamos passeando sempre na praça, sempre em volta da praça, passeando. Aí tinha a lanchonete de Lulu, que era cheio também, e tinha o bar de Seu Floriano. O bar de Seu Floriano era interessante porque tinha um caranguejo que era assim, sabe, a iguaria, que todo mundo comeu um caranguejo em Seu Floriano, né, e Dona Teresa. Então, toda essa festa era ali na praça, né? Bar do Floriano. Antes tinha o bar do Lulu, que era o abrigo de Lulu, que a gente chamava abrigo de Lulu. E aí depois, né, à noite, depois da novena e tudo, que a gente ficava ali, umas 10 horas, todo mundo agora ia para o BNB para dançar no baile do BNB. Então nós ficávamos nos bailes até 4, 5 horas da manhã. E uma coisa também muito interessante, que faz parte também dessa nossa história, que após a festa, às vezes, na sexta-feira tinha a novena dos motoristas. E aí, no sábado, tinha a novena da juventude. E na sexta-feira de manhãzinha, a banda saía. Às vezes o pessoal ia saindo da festa, já no sábado de manhã, ia saindo da festa e a banda passando, o pessoal acompanhava os jovens, principalmente os jovens naquela época, né? E aí a gente ia para comer maniçoba e Marieta, ou então também tinha aqui, que era o pai de hoje, Gordinho, que tem o Gordinho da maniçoba, era seu João Mendes também. O pessoal vinha comer maniçoba. Então, a maniçoba, que faz parte da nossa culinária, que faz parte da nossa identidade, né, digamos assim, como simondienses, já estava presente desde essa época, nas festas de Santana, no final das festas dos bailes, do Caiçara e do BNB. Falar dos trabalhos da nossa PASCOM, principalmente na condição hoje de coordenador dos apresentadores da nossa rede de comunicação, é motivo de emoção, principalmente pelo trabalho que nós desenvolvemos de uma maneira muito mais intensa nesse período da festa da nossa padroeira, né? Um período que, embora aconteça na nossa paróquia ao longo de 10 dias, é resultado de um trabalho feito meses antes, né? E quando eu falo desse trabalho, eu falo realmente de toda a rede, porque além daqueles que estão à frente
da câmera, à frente das transmissões, nós também contamos com a rede de apoio a nível paroquial e também a nível de cidade, que nos ajuda a fazer acontecer, né? Nenhum trabalho que nós desenvolvemos seria possível, por exemplo, sem a ajuda dos nossos patrocinadores, os nossos amigos da Pascom, né? Não só os patrocinadores do período de festa, mas também os amigos que mensalmente contribuem com a gente, e por que não citar também dentre eles a UALBR. E esse trabalho, ele vai desde a produção de conteúdo, então nenhum vídeo que é postado nas nossas redes sociais ou nenhuma vinheta que é preparada para as nossas lives é avulso, é solto. Exige de nós preparação, exige de nós a criação de um roteiro, dias de gravações, então não é um trabalho solto. É tudo muito bem pensado para que aquele que vai nos acompanhar de casa se sinta parte da nossa festa. É algo que eu sempre digo aos nossos apresentadores, que nós precisamos apresentar, tratar, como se aquela pessoa estivesse na nossa igreja, estivesse na nossa matriz. Sabemos que a festa de Santana é um momento de reunir as histórias do nosso povo, é um momento de reunir as histórias da nossa comunidade. Ela faz parte do coração, da vida pulsante da nossa cidade. Então, muitos filhos de fora, de outras terras, de outras cidades, se unem através do nosso canal no YouTube, das nossas redes sociais, para viver esse momento. Então, o nosso trabalho vai desde preparação de conteúdo para as redes sociais, como também para a interação com o público através de postagens, da reunião de informações. Recebemos inúmeros pedidos de oração, inúmeros testemunhos também de pessoas que dão, né, a sua parcela de contribuição para que a nossa festa ocorra bem. É preciso desenvolver um trabalho humano, mais do que técnico. É preciso unir, né? Sempre gostamos de trabalhar assim, unindo técnica e humanidade, para que a pessoa não se sinta mero espectador, mas ela se sinta parte do corpo da festa de Santana. Acho que essa é a principal missão da nossa Pascom. Desenvolver o trabalho com o jovem, fazer o jovem se inteirar, né? Unir as novas gerações a algo que é histórico para a nossa cidade, não é um trabalho fácil, por mais que pareça, né? O trabalho com a juventude em si, ele já exige de nós. Mas nós, Pascom, posso dizer que nós temos um trunfo no meio de toda essa ânsia de trazer o jovem também para dentro das nossas tradições, que é o trabalho com as mídias sociais. Hoje todos os jovens têm a sua rede social e é um lugar onde o jovem se expressa, é o lugar onde ele se encontra também com os seus. Então, o trabalho da Pascom traz, né, hoje se a gente for olhar a estrutura da nossa Pascom, é toda ela realmente um corpo de jovens. A maioria dos nossos membros são jovens, porque encontram um objetivo comum. Tanto o gosto, seja pelas fotos, seja pela produção e gravação de vídeos, mas também de trabalhar com as mídias sociais. O jovem hoje é muito presente, ele está muito ativo nas redes sociais. E encontrou uma forma de servir dentro da igreja, dentro da paróquia, unindo o serviço a algo que ele já gosta, que são as redes sociais. Então, quando entra algum membro novo, né, geralmente eu costumo perguntar: por que você escolheu a Pascom diante de tantos grupos, diante de tantos movimentos? E porque gostam do trabalho, acham interessante o trabalho desenvolvido com as redes sociais. Então, para nós é um pouco mais fácil, porque nós unimos e trabalhamos com aquilo que é o universo do jovem, que são as mídias sociais. E se vocês reparam, os conteúdos de divulgação da nossa festa, por exemplo, são sempre vídeos atuais. Vídeos de trends que estão bombando, seja no Instagram, em alguma outra rede social. É um conteúdo mais descontraído, que une a nossa linguagem jovem, mas também não deixa de maneira nenhuma de expressar aquilo que é a tradição religiosa. Então, eu digo que todas as idades se unem através do trabalho da Pascom, né? Os jovens que preparam os vídeos, que gravam,
até a senhorinha de casa que vai assistir no seu Instagram ou no Instagram do seu filho, enfim, e vai nos parar depois na rua e dizer: olha que bonito aquele vídeo, que bonito aquele momento, rir porque a gente gravou algum momento com um padre, por exemplo, como temos quase todos os anos. E é bonito ver que o nosso trabalho está sendo atingido. Nós queremos e precisamos comunicar Jesus, né? Mas não de uma forma quadrada, porque Ele não nos quer engessados. Essa comunicação, essa evangelização passa por novos métodos, né? A mensagem é a mesma. A cada ano a mensagem é a mesma: divulgar a festa, a união de fé, divulgar aquilo que é o Evangelho, mas de uma maneira descontraída, de uma maneira que atinja e seja acessível a todos. Acho que é o grande sucesso também das nossas redes sociais. E os jovens se interam, eles chegam porque eles encontram aqui nesse trabalho a oportunidade de também manifestar a sua fé, do seu jeito jovem, do seu jeito de ser. Não abre mão da sua identidade para comunicar o Evangelho de Jesus. Pelo contrário, abraça o Evangelho, mudando e corrigindo aquilo que precisa ser corrigido em nossas vidas, mas mantendo a sua autenticidade. Então, nós sempre nos preocupamos, a cada ano, de fazer com que essa história fique eternizada de alguma maneira. Fizemos documentários, fizemos vídeos informativos, reunimos testemunhos, e as perspectivas não mudam. A cada ano nós buscamos nos atualizar em todos os sentidos. Não há um mês na nossa Pascom que não chegue, por exemplo, novos equipamentos, dos mais variados, câmeras, fios, microfones, tripés, porque nós queremos sempre dar o melhor pela evangelização, pelas mídias digitais. Então, nós buscamos sempre juntos desenvolver conteúdos que mexam com a história da nossa cidade, que mexam com a história do nosso povo e que tragam o povo para perto da paróquia e leve a paróquia para perto daqueles que não estão aqui fisicamente. Então, buscaremos e buscamos sempre, de acordo com os correres do mundo, nos mantermos firmes, nos mantermos fiéis ao Evangelho e à missão de comunicar Jesus, mais atentos às necessidades do nosso novo mundo. Então, se eu pudesse resumir o trabalho da nossa Pascom, eu resumiria como um trabalho sempre novo. Não é um trabalho onde nós podemos nos acomodar, porque aquilo que talvez faça sucesso nas mídias digitais hoje, talvez amanhã já não faça. E é nosso papel manter essa evangelização sempre atual, para todas as nossas gerações. Então, agradecer também a todo o apoio que temos da paróquia, porque isso só é possível graças ao apoio dos nossos padres. E aqui, também ao nosso padre, nosso pároco Padre Éder, pela liberdade que nos dá em produzir. Sempre fiel, sempre junto, sempre atento às nossas necessidades. Não bota empecilhos para que o nosso trabalho seja feito. E é esse também o ensinamento da nossa padroeira, é não colocar empecilhos à ação de Deus. Então, preservar através do nosso trabalho a devoção à nossa excelsa padroeira é emocionante, porque nós tocamos, com as pessoas que entrevistamos, com as pessoas que chamamos, nós tocamos a ação de Santana na vida do nosso povo, na vida da nossa cidade. E ver o quanto envolve também nós que trabalhamos, que somos os primeiros a ser atingidos. Então, o nosso povo pode ter certeza que, enquanto pastorado e comunicação, você vai ser sempre parte da história dessa paróquia, vai ser sempre parte da história dos filhos e netos de Santana. Então, a todos que nos ajudam a manter viva essa história de fé e tradição e também a divulgá-la, fica os nossos agradecimentos, porque também nada disso seria possível sem aqueles que nos acompanham, sem aqueles que nos assistem. Todo o trabalho são para Deus através destas pessoas. Então é essa a nossa missão: comunicar, evangelizar, trazendo para perto aqueles que estão fisicamente longe ou estão fisicamente perto, mas se encontram com o coração distante da nossa avó Santana. É o nosso papel também trazer, através de um conteúdo
que cative, mas que fale o convite que Jesus nos faz, de, por intercessão da nossa excelsa padroeira, sermos todo dele. E é essa a beleza do nosso trabalho. Comunicar Jesus, comunicar as bênçãos da nossa padroeira, mantendo viva a nossa história de fé e tradição simondiense. E por que não terminar dizendo, saudando aquela que é a nossa padroeira? Salve Santana! A festa de Senhora Santana é para todos nós um momento de muita fé, partilha e fraternidade. Já como seminarista, vinha participar de algumas novenas ou até o dia da festa mesmo de Senhora Santana. Mas depois que assumi a paróquia, em 2021, eu pude e posso experimentar essa graça mais de perto. A preparação para a festa de Senhora Santana se começa com muita antecedência. E ali, juntamente com o Conselho Paroquial, o Conselho Econômico, os movimentos pastorais, a nossa equipe de festa, a gente pode sentar e ali decidirmos sobre como será a festa de Senhora Santana. E tenho vivido uma experiência muito bonita, principalmente na fé. É a nossa fé renovada. Quando a gente começa a vivenciar o novenário, da primeira noite até o último dia, o dia de Senhora Santana, a gente pode sentir o calor, esse amor de Deus, esse calor humano, onde as pessoas se reúnem para rezar. Que bonito é quando chega às 17 horas e as senhoras já começam a chegar na Igreja Matriz para reservar o banco, para ficar próximo do altar de Santana. E aquilo me deixou muito emocionado como padre de ver a fé do povo, essa fé que move montanhas, sim. Então toda a estrutura de Senhora Santana, ela é bem preparada, todo novenário, os padres que são convidados, há também o dia da festa. Sempre falamos que quando passa-se a missa das 10 horas, a missa solene, se tem uma tranquilidade, porque se passou aquela missa, mas também tem a procissão e assim por diante. Então toda a estrutura é montada como? É feito as reuniões e ali se é dividido cada noite em movimentos pastorais, grupos de evangelização, a equipe de festa também, e ali podemos cada noite vivenciar esse amor de Deus por nós através das homilias, assim falamos, dos padres que vêm estar conosco naquelas noites. Então é muito bom estarmos presentes e ali poder vivenciar esse amor de Deus. Há umas dificuldades, sim, por exemplo, de espaço. Se a nossa matriz fosse maior, por exemplo, caberia mais pessoas. Aí temos que colocar cadeiras na parte externa da matriz. Mas mesmo assim, aqueles que ficam na parte externa também são agraciados pela graça de Deus. Então é um momento muito bonito para todos nós. Cada noite, cada celebrante que por aqui passa, deixa sua mensagem e enche o nosso coração de alegria e de mais fé. E ver a fé do povo, repito aquilo que dizia no início, nos move a caminhar com mais firmeza cada dia. Então é um momento de muita bênção para nós, muita graça, de estarmos juntos, perseverando. E eu ouvia muito falar que o povo de Simões é um povo de fé. E verdade, hoje eu comprovo isso, estamos vivendo com este povo tão querido e tão amado de Senhora Santana. Então, é um momento de fé, de partilha, de estarmos juntos nesta caminhada. Então, é louvar a Deus e bendizer a Deus por tudo, por estarmos já vivenciando, estamos quase às portas do novenário de Senhora Santana, onde dia 17 nós iniciaremos até o dia 26. E esse ano temos o tema da esperança. O saudoso Papa Francisco, no ano passado, lançou o Ano da Esperança, que vai até dezembro deste ano. Então, a nossa diocese, toda a igreja no mundo inteiro trabalha esse tema da esperança. Deus é a porta da esperança, é Ele que nos conduz a termos esperança, a caminharmos mais e mais. Então, é vivenciando esse momento que teremos a esperança, juntamente com Senhora Santana, esta mulher que educou a Virgem Maria
né, na lei de Deus, a conduziu, e aqui está também a nos educar, como nossa vozinha, assim nós chamamos tão carinhosamente, a vozinha Senhora Santana. E é interessante que cada ano o novenário de Senhora Santana traz um brilho especial. Alguns podem até dizer que é a mesma coisa, é o mesmo novenário, não é. Cada ano se traz algo especial. E repito, ver o povo reunido, o povo saudando a Senhora Santana, nos ajuda, né, a enfrentar tantos desafios que a vida nos propõe no dia a dia. Os movimentos, as pastorais, os grupos de evangelização, a equipe de festa, os nossos conselhos, são essas raízes que, juntamente com o povo de Deus, dá continuidade a esse novenário. Porque, vejam, celebramos 10 dias de festa. Ele não pode parar ali, ele tem que ir adiante. Então, é do novenário para a vida. Aquilo que nós aprendemos no novenário de Senhora Santana fortalece a nossa fé, nos dá um embasamento, vamos dizer assim, a gente descansa, ouvindo Deus falar. Posso até trazer as pessoas de Marta e Maria, pessoas bíblicas, onde Maria ficou aos pés de Jesus e Marta foi trabalhar. O período novenário de Senhora Santana, somos essa Maria que ficamos aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Depois nos tornamos a Marta, que vamos agora colocar em prática aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos durante o novenário. Então, é o momento de renovar a nossa fé, né? A gente fica muito emocionado. Eu, particularmente, quando entro na matriz de Senhora Santana, e ali posso experimentar o olhar, o carinho de cada cristão, de cada filho e filha na matriz de Senhora Santana. E assim quero fazer um convite a você, né, a sua família, a estar conosco durante o novenário de Senhora Santana. Amanhã, dia 17, iniciamos o novenário até o dia 26, onde viveremos cada noite, cada bênção de Deus em nossa vida. Então venha, traga a sua família, será um momento de fé. Não escolha dia, venha todos os dias participar do novenário. Às 19 horas teremos a novena de Senhora Santana e às 19h30 teremos a missa, né, do novenário. E lá estaremos esperando você e a sua família. Então que Deus possa abençoar cada um de vocês, proteger, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.